independentemente se eles tiverem que lutar ou não. Eles começaram a querer atacar. Alguns anos atrás eu estava lendo esse texto. Quando você trouxe, o que me trouxe à mente é assim, o que impediu os outros guerrearem contra Josafá não era só por um rabo só, mas quando ele trouxe o conhecimento de Deus, quem é Deus para o outro de fora, o que impede o outro de vir não é às vezes nós, mas é a quem nós seguimos. O temor foi gerado não por Josafá só ser obediente ou querer o Senhor, mas por Josafá, porque a gente pode ser temente a Deus só por nós, no sentido. Sim. Mas aí ele fez com que no coração do outro fosse trazido conhecimento de quem é Deus, diferentemente de quem é ele. Entendeu? Estou entendendo. Então, assim, como é importante, quando você disse assim, a questão de nós evangelizarmos, de viver para edificar no sentido dos dois, edificarmos a igreja, a nós, mas o mundo também no sentido de trazer o conhecimento de Deus ao mundo, em relação a Josafá e aos outros reis, impediram a guerra porque eles temeram a esse Deus. Porque esse Deus, quando foi trazido, ele foi trazido para isso, né? O temor, quer dizer assim, quem é Deus? Tem um probleminha aí. O probleminha é o seguinte: o texto não disse que ele falou de Deus para as de fora. Ele falou para as cidades de Judá. Para fora não quer dizer assim. Não ficou nele enquanto pessoa. Sim, não, estou entendendo. Porque assim, o temor do Senhor. Mas não foi porque ele. Reino da terra, que estava ao redor de Judá. Esse temor aqui deve ser entendido mais, não no fruto de um evangelismo, por exemplo, mas como um medo em termos de batalha. Assim, misteriosamente Deus, porque Josafá honrou a aliança, Deus o protegeu como? Impedindo que os outros povos quisessem guerrear. Então o medo aqui parece que Deus gerou na cabeça dos outros líderes, dos outros povos, um medo de Judá. Ele não tinha coragem de tramar nada contra eles. Percebe? É mais um medo no sentido militar, não tanto no medo no sentido de temor que a gente diz, o temor que um cristão tem. Não é bem isso. Não estava com medo, Deus gerou no coração deles o medo contra Judá. Isso. Essa parece ser a mensagem que ele está dizendo aqui. Então Deus, eles não ia ter guerra. Mas a gente tem que ter cuidado nessas palavras, porque a palavra tem muitos significados possíveis, inclusive temor. Depende da passagem. Nem sempre o temor é esse sentido. Por isso é bom quando a gente estuda sempre um dicionário bíblico. Um bom dicionário bíblico, ele nos ajuda nas possibilidades de entendimento de uma palavra. Inclusive, porque as traduções nos complicam muitas vezes, né? As traduções nos complicam. E aí, para ter assim, uma clareza muito grande, eu tinha que ter olhado essa palavra aqui, tentado olhar lá no hebraico, as possibilidades de tradução dela. Eu não fiz, até porque se eu fosse olhar, tinha que olhar 4 capítulos no hebraico, isso ia dar um trabalho tão grande. Mas é temor nesse sentido, de medo. Ó. Sim. Eu não sei se o medo era direcionado diretamente a Deus ou a eles. Mas o importante dessa história é que talvez ele tenha traduzido terror para não confundir com esse outro tipo de temor. Mas era isso. Terror no sentido de eles tinham medo de atacar, eles não tinham coragem. Pode ser um medo direcionado ao Deus de Judá. Pode ser.
eu ainda acho que nesse caso não era diretamente para o Deus de Judá. Eu acho que era algo que eles tinham em relação a realmente o reino de Judá e que foi produzido por Deus. Isso é o que eu percebo nesse texto. Mas eu posso estar equivocado. Pode ser que realmente o medo dele seja direcionado para o Deus de Judá. Pode ser que seja. A minha impressão, minha opinião, certo? É que é direcionado a Judá e não a Deus. Não, claro. No capítulo 9, ele diz assim: ensinaram em Judá e tinha consigo o livro da lei do Senhor. Percorreram toda a cidade de Judá, ensinando entre os povos. Em seguida, o texto continua. Veio com esse ensinamento, né? Diante do ensinamento. Que ensinamento? Não foi ensinamento sobre quem? O ensinamento sobre a lei do Senhor. Porque o versículo 9 diz que depois que Josafá tira os postes ídolos e tudo, e ensina esse povo, né? Ele diz ao povo que vai com o livro da lei do Senhor, mas ensinando entre o povo da Filadélfia, que não é o povo lá fora. Agora a história pode ter chegado lá fora, mas quando ele mandou, foi para o povo de Judá. Pode ter razão. Pode ter razão. Ao redor de Judá, o texto diz que ao redor de Judá, ensinado, ele diz assim: veio o temor do Senhor sobre todos os reis da terra que estavam ao redor de Judá. Quer dizer, o ensinamento que estava lá em Judá acontecendo, né? Esse ensinamento, então eu não estou afirmando, o texto assim traz, para mim, traz o entendimento assim. Pode ter razão. Sim, pode ter razão. Pode ter razão. Minha posição. Minha opinião é um pouco diferente, mas de qualquer forma o texto ele não é categórico. Então ambas as coisas podem ter sido possíveis, certo? A gente vê na Bíblia, quanto mais a gente estuda, menos certeza a gente tem das coisas, viu? Tenham muito cuidado. É por isso que muita gente se perde quando estuda teologia. Vai para as picuinhas, vai para as coisas miúdas, as coisas controversas, fica focando nessas coisas. Não é que não seja importante, a gente deve também, né? Mas fica se preocupando e se pegando com essas coisas e acaba se perdendo. Né? A Bíblia, quanto mais se estuda, menos certeza de muitas coisas a gente tem. E eu digo certeza não no sentido de doutrina, que Deus é trino e tal, nada disso. Falando certeza quanto a essas coisas, a gente sempre começa a dizer: rapaz, não tenho certeza. Tem que estudar mais um pouquinho, porque a gente começa a ver que muitas coisas a gente não vai poder mais afirmar como antes a gente achava que podia, certo? Mas tranquilo, segue-se. Do versículo 12 ao 19, ele diz que ele preparou um exército e ele preparou fortalezas, que é sinal de bênção de Deus, um exército que é fortalecido. Lembra que uma das coisas que acontece quando Manassés é restaurado, exatamente é que o exército e as fortalezas são fortificados. Isso é mais um sinal da bênção de Deus sobre Josafá. Mas aí vem essa coisa interessante, que é o temor do Senhor sobre os povos vizinhos. Ninguém tinha coragem, tinha um terror no coração deles e eles não tinham coragem de atacar. Depois eu chego no capítulo 20 e vejo o povo tramando para atacar. Eu fui chamado um dia por um amigo, alguns anos atrás, para uma campanha de uma semana de oração, que ele sempre fazia, acho que era todo mês, e me chamou para pegar nesse texto do capítulo 20. Essa peleja não tereis que pelejar, e lá vai. Foi a primeira vez que eu me peguei com esse texto. E eu disse: não, vou ler, sempre faço assim, leio até um pouquinho antes do rei, mais uns 2 reis antes, para pegar o fio da meada e seguir. Então eu me peguei, quando eu vi esse negócio aqui pela primeira vez, que eu realmente parei para ver o texto devagar, eu me peguei com esse problema na mão. Eu venho dizer no capítulo 17, Deus impede a guerra. Chego no capítulo 20, a guerra começou. Então, alguma coisa, enquanto eu saí do cinema para comprar pipoca, alguma coisa aconteceu na história e eu perdi. Aí eu fui ler a história de novo. Eu comprei outro ingresso e passei de novo. Dessa vez eu vou ler todos. Com mais atenção, para não perder. Eu estava muito mal. De repente você chegou, eu estava muito bem. Né? Então,
O que foi que aconteceu no meio do caminho? Aconteceu o capítulo 18 e o 19, né? Entre o 17 e o 18, entre o 17 e o 20, aconteceram as cenas do capítulo 18 e 19. Mais especificamente o capítulo 18. Nós já vimos uma parte do capítulo 19 aqui, inclusive, que ele é quase uma continuação do 17 na ideia. O capítulo 18 é a nossa cena principal, na minha opinião. Por quê? Porque esse rei faz a primeira grande burrada da sua vida. Esse rei resolve fazer uma aliança com o reino de Israel. Esse reino que tinha se esquecido de Deus, que tinha aderido a outros deuses, onde a malignidade, a impiedade e a injustiça reinavam, onde quem fosse justo ou vivia sufocado, como a gente vive no nosso país aqui, cheio de injustiça, de malandragem. E falando só dos políticos, não, o nosso povo é desonesto. Cada um quer levar proveito em cima dos outros. Outro dia, Simone estava assistindo o video show, aí eles mostrando os bastidores. Assim. Não, era um negócio que eles faziam na rua, colocavam em sofá umas coisas, chamavam o povo para conversar e tal. E eu estava no computador vendo alguma coisa e de repente, de vez em quando, né, virava o olho e ia assistindo, é inevitável. Né? Aí de repente passa, enquanto eles montavam a cena, um rapaz simplesmente passou, tinha tipo aqueles eu não sei como é que chamar, aqueles abajur tipo um pedestal, né? Mais altos. Quase um cabideiro, né? Aqueles mais altos, eu não sei como é que chama. Simplesmente do jeito que ele ia passando na praça, pegou e saiu levando. Mas essa pessoa fala mal da polícia, fala mal dos políticos, esse povo é corrupto, estão acabando com o Brasil. Essa mesma pessoa. E aí não precisamos falar muita coisa não, se a gente falar só de alguns exemplos de trânsito que nosso povo faz, né? De filas e tantas outras coisas que todo parece que está entranhado em boa parte da nossa população. Isso é inevitável. Então um justo se sente sufocado no meio. E ele resolve, ele tem a proteção de Deus, ele tem um exército forte, ele tem uma economia forte, um povo que está começando a novamente trilhar nos caminhos do Senhor. E ele não precisa de aliança com nenhum reino ímpio. Autoestima, né? Ele tinha honra. E a autoestima, ele era honrado, né? Pois é. Para que ele vai fazer essa aliança com Acabe? O grande símbolo de malignidade do Reino do Norte. E como é que ele faz isso? Casa o filho dele com a filha de Jezabel. Já pensou? Hein, Júnior? Samuel, tu colocando ele para se engafinhar com certas mulheres que tem por aí. Como é que você teme a Deus e associa o seu filho com uma mulher que é filha de uma maligna? Mas o problema não é a mãe, porque ela podia ser diferente. O problema é que ela é igual ou pior. Nós vimos aquela mortandade que ela causou, que ela não, que a filha dela, essa filha que casou aqui, que matou todo mundo, só escapou Joás. Foi ela, essa mulher aqui. E a família de Acabe, depois da morte de Josafá, começou a ser os conselheiros dos reis. Primeiro do filho de Josafá, depois o filho morre, fica a mãe, essa Atalia, aconselhando o filho junto também com esses ímpios. E depois ele morre e ela mesma, maligna como era, assumiu e fez aquele destroço todo. Gente, Josafá vai causar tanta destruição e ele não faz ideia. Talvez a gente já tenha visto isso na nossa própria vida. Uma decisão errada que gerou tanta coisa ruim. Talvez até para outras pessoas. A sorte de Josafá é que ele não conseguiu ver isso em vida. Porque senão eu tinha morrido rápido. Não tinha ficado vivo mesmo assim, muito tempo. Porque o peso da culpa eu acho que ia ser muito grande para ele. E ele vai, certo dia, visitar o seu, como é que chama? Não sei nem como é que chama. Vai visitar a família
da nora dele. Vai lá no norte, vejam a cena aqui. Parentes. Desagregado, que ele inventou de associar com o reino dele. E eu queria umas 2 horas assim, só para descrever essa cena, porque eu imaginei essa cena já. Eu já gastei tanto tempo assim pensando, porque o cronista aqui, para mim, ele traz nesse capítulo, assim, no meu gosto de ler, o melhor capítulo de Crônicas. Começa com um rei sendo feito de tolo. Ele já tinha feito a aliança, né? Estava feito, não podia desfazer mais. Quer dizer, até podia, mas isso já era um problema tão grande que a palavra do rei não ia voltar atrás mesmo. E ele vai para lá e faz um banquete em homenagem a ele. Quer coisa melhor para conseguir alguma coisa do pai, Samuel, da mãe, chega e esteja a louça lavada, tira os sapatos dele, dê uma massagem, sabe? Menino, acaba ficar rendido. Bajulador sabe como fazer. Acabe que é alguma coisa desse homem. E ele vai e faz aquela festa. Eu fico imaginando, o texto não diz, mas eu imagino que os cabas já estavam tão cheios de vinho. Já Altazar já tinha comido tanto pernil de porco. O negócio tinha sido bom. E mais que isso, né? Massageado o ego de Josafá, que já era homenageado pelos povos, pelo seu próprio povo. Agora recebe esse banquete. Esse caba já está de guarda baixa. Preciso da tua ajuda, Josafá. Lembra da aliança, né? Que a gente fez, né? Precisando da tua ajuda. Tem uns cabos aí que eu preciso entrar em guerra. E aí? Josafá se levanta, eu fico imaginando já. Mais uma taça de vinho. Já caindo pelas tabelas possivelmente. Essa é a cena que eu imagino. Não estou dizendo que está aqui não. O texto não diz nada disso. Mas eu gosto de imaginar assim. Estou contigo e não abro. Mais ou menos isso que ele diz. Você vai comigo para essa batalha? Eu sou como tu. O meu povo é como o teu povo. Estaremos contigo na guerra. Estou contigo e não abro. É essa a expressão que ele está usando. Né? Aí, depois que ele senta, que passa uns 5 minutos assim, que o efeito do vinho... No outro dia da ressaca. Não, eu gostaria, eu imaginei, mas não dá, porque aqui é a mesma cena, né? Parece que ele senta e num momento de sobriedade ele diz: eita, rapaz, não sei se dá tempo mais não, mas tem uns profetas aí pra gente consultar o Senhor. Depois que fez, vai consultar o que, meu amigo? Tá feito. Nesse dia que eu estava falando, se aqui eu estivesse pregando, eu ia pregar mais ou menos como eu preguei aquele dia. Assim, nessa vez que eu preguei esse texto, eu estava relembrando aquelas pessoas que estavam num círculo de oração, tentando trazer a memória delas o que foi que levou elas ali. Porque geralmente quem vai para uma campanha de oração, quase todo mundo é quem está precisando mesmo. Tem alguns que vão porque gostam de orar e tal, mas a maior parte vai porque necessita. Está com algum problema. E eu perguntava naquele dia, talvez essa pergunta sirva para a gente hoje ainda, aqui nessa noite, né? Será que o problema que você que trouxe você aqui para buscar o Senhor, a vitória, não foi culpa mesmo de uma burrada sua? Quantos problemas são exatamente oriundos, não do diabo, não da disciplina de Deus, é simplesmente consequências das nossas burradas, das nossas cabeçadas que a gente fica dando na vida. E aí, quem sabe o que é isso? Às vezes é como um jogo de dominó, que você derruba uma peça e você não sabe onde vai chegar esse negócio. Muitos de nossos problemas, eu não diria todos não, mas muitos de nossos problemas são consequências diretas das nossas próprias mais decisões, escolhas, palavras lançadas, ações, omissões. Quantas vezes a gente se arrepende? Arrependimento de todos os tipos. Arrependimento
Simone tem uma prima, acho que é prima de segundo grau, que está internada com problema de leucemia. E aí a gente, logo quando ela veio, a gente foi visitar, mas as coisas do dia a dia e vai sugando você. E a gente sempre dizendo, vamos voltar, vamos fazer visitar de novamente, vamos visitar, e nada. No dia que a gente foi, ela tinha entrado há poucos dias, acho que 1 dia, 2 dias. O médico precisou induzir o coma. Por causa da medicação que ela estava tomando, ela não ia resistir. Induziu ao coma. E ela ficou, meu Deus, se ela morrer, poxa, eu não poderia ter ido e não fui. Quantos arrependimentos de todos os tipos a gente tem na vida, toda hora a gente está dizendo, caramba, eu não devia ter dito aquela palavra, ou eu deveria ter dito alguma coisa. Por que eu não fica com a culpa, por que eu não ensinei meu filho melhor? Eu devia ter percebido. E esse homem agora está arrependido e com dor de cabeça, né? Do vinho. Mas ele diz, vamos ainda consultar os profetas, chama os profetas aí para a gente saber alguma coisa do Senhor. Olha, vai perguntar o quê? A gente vai para a guerra ou não vai? E aí, a gente vai vencer ou não vai? Agora não dá mais para perguntar, vamos ou não vamos. Mas ele ainda assim quer saber, para desencargo de consciência. 400 homens. Começa a entrar nas profecias. O negócio das profecias era um negócio bem tosco, viu? Esse tipo de profeta daqui dessa cena não é do tipo que diz apenas, assim diz o Senhor. Não, esses caras tocavam pandeiro, zabumba, entravam em transe, uns ficavam fora de si, era um êxtase, era um negócio. Lembra Samuel e Saul, aquele negócio todo, que Saul ficou paralisado fora de si, um tempão no meio do chão, deitado no chão. Esses eram os tipos de profeta. Eu não sei se você lembra, mas o ano passado, eu acho que foi o ano passado, eu falei sobre o profetismo, o movimento profético, na verdade sobre os livros proféticos, e eu me foquei nisso, e eu falei sobre as fases do movimento profético de Israel, que os profetas são diferentes, dependendo do tempo. E eles estão nesse negócio e começam a... E tem um teatro, tem toda uma coisa, é um negócio interessante. E aí todos eles, 400 homens profetas, dizem assim: vocês podem ir tranquilos porque o Senhor disse que a vitória é de vocês. Ora, basta um pregador dizer isso que a gente se anima e pega para nós essa palavra e sai com a confiança maior do mundo que foi Deus que falou, mesmo sem ter certeza, mas a gente está tão precisando daquilo que às vezes a gente, toma posse, como alguns dizem. Imagine se fosse 400 dizendo a mesma coisa, unânimes. Tem dúvida? Mas parece que esse momento de sobriedade realmente trouxe uma luz para a cabeça de Josafá, que eu acho que ele ficou ainda com a pulga atrás da orelha. Rapaz, 400 dizendo a mesma coisa, esse povo come do pirão de Acabe. Será? Rapaz, não tem mais nenhum aí que a gente possa perguntar? Precisa mais, gente. 400 dizendo a mesma coisa, tu quer mais um ainda? Para quê? Então eu acho que Josafá, depois que fez a burrada, está preocupado agora com o que fez. E aí o que é que ele vai fazer? Tem mais um aí, ele diz, tem. Eita, profeta bom, esse tal de Micaías. Ninguém fala dele, né? Elias, milagres. Eliseu, milagres. Esses são profetas. Jonas vai pro bucho do peixe. Esse profeta a gente tem qualquer história. Mas ninguém lembra de Micaías. O homem que aparece num capítulo da Bíblia. Nem antes, nem depois. Tem um cabo aí ainda. Tem mais um. Só mais um. Isso me lembra muito. Tem mais um filho aí não, Jessé? Quando eu leio essa história de Micaías, eu só lembro disso. Tem mais um aí? Não tem um lá. Aí o povo fica fazendo, esse pregador gosta de dizer, tem um feiozinho ali. O texto diz que Davi era bonito, um homem, acho que meio bombadinho. Davi era um vistoso. Não era nada que esses pregadores que gostam de inventar história. Inventa não. E aí ele diz, tem mais um, mas esse problema desse daí é porque não tem uma vez que ele faz uma coisa boa.
Toda vez que profetiza é desgraça. Só diz que vai acontecer coisa ruim. Que eu não presto, que Deus não está comigo. É sempre assim. É do contra. Ninguém gosta do contra. Eu já sofri isso na pele. Se você diz as coisas do contrário do que o povo espera, ninguém quer ouvir você. Ouve uma, duas vezes, mas na terceira já está cheio já. Homem, mas vamos chamar, vamos ouvir assim mesmo, né? É profeta? É, então vamos ouvir. Micaías não está no palácio, diferente dos outros, que estão enchendo o bucho, enchendo o bolso. Micaías não está interessado em nada disso. Aí manda chamar Micaías. Micaías não quer ir, mas manda eu chamar. Parece que no outro dia estavam os dois reis na porta da cidade, que era a capital do reino, na Samaria, seus tronos lá, e esses 400 profetas ainda profetizando e fazendo um teatro. Tem os teatros que eles faziam, representações. Ezequiel acontece muito com isso com Ezequiel também. No chifre, o Senhor está dizendo que vai dar vitória, e lá vai. Era tipo esse ciclo de oração, às vezes, esses cultos. Me desculpe, mas culto pentecostal não é o pentecostalismo. O pentecostalismo não é um problema, mas existem algumas vertentes de igrejas pentecostais que excedem os limites. Eu fui de igreja pentecostal, uma igreja equilibrada. Eu acho que a igreja Missão Evangélica, no seu geral, é uma igreja pentecostal, mas muito equilibrada. Na maior parte das suas congregações, igrejas, você percebe que não existem esses exageros que existem em outros lugares por aí. Mas isso aqui era bem semelhante a esses movimentos. Era vitória para lá,